Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos. Quem está falando é o Gustavo Martins e hoje eu vou trazer para vocês o tutorial de como fazer a inserção de memória de cálculo e também trabalhar com várias bases no mesmo orçamento, várias bases de composições de preços, né? E também, além de mostrar a ferramenta, eu vou falar, né, por que é importante essa parte de memória de cálculo e por que você deve fazer nos seus orçamentos e guardar essa informação, né, para depois consultar e estar utilizando ela da melhor maneira possível. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui rapidamente para a gente já começar a ter o foco aqui da nossa memória. Entrando aqui no eCustos, então, no sistema, para quem não sabe, o eCustos é o nosso software de orçamento, tá? Nosso software de orçamento de obras. E aqui, ó, dentro de meus orçamentos, você pode acessar aqui ou começar um orçamento novo. Vamos começar um novo, né? Começando o novo, a descrição aqui, vou pôr teste de orçamento, só para a gente ter o nome, mas você poderia colocar o orçamento de algum lugar. Você pode cadastrar o cliente, então você consegue puxar aqui, colocar algumas informações ou utilizar também um template nosso, tá? Pronto, né? Você pode pegar um template e começar já o orçamento, não precisa começar do zero. Você pode usar um orçamento que a gente já fez, orçamento de residência, predial e também um orçamento de uma edificação um pouco mais completa, de uma residência de alto padrão. Então vamos lá. Na segunda etapa aqui, ó, já é a base de inserção de base. Então eu consigo adicionar várias, né? Ó, posso utilizar a Sinap, então dou aqui um OK, escolho a referência, qual o mês que eu quero de preços, né? A gente tem aqui desde novembro de 2018, então você consegue trabalhar até a última que foi liberada, né? Escolho o estado, né? Depois eu posso vir adicionando mais, que é um dos itens aqui, um dos focos desse vídeo, né? Que é vir adicionando uma base própria, ou quero adicionar a DENIT, né? Você consegue, aí você escolhe também a referência, pega o estado, né? Então você pode vir adicionando quantas bases você desejar. A ORCE, posso adicionar a ENGIE Custos aqui, que é uma base nossa, então também tem a referência, aí tem o estado, você consegue colocar aqui as leis sociais, tá? Da sua empresa. Aqui embaixo o BDI, né? Como a gente já está acostumado. Escolher aqui o padrão, se é também com encargos desonerados ou não desonerados, e avançar já vai para a configuração aqui da etapa 3, né, que é assim que a gente começa o nosso orçamento. Então aqui a gente pode adicionar uma etapa, né, seria a etapa aí de serviços iniciais, né, só para a gente ter uma ideia. Você pode colocar uma descrição aqui, dar um salvar, e a hora que você começar a inserir os itens aqui, ó, adicionar composição, aí aqui você consegue puxar as que a gente adicionou. Então tudo que eu adicionei lá na etapa 2, ela entra aqui, ó, a base eu posso utilizar Sinap, DENIT e ENGIE Custos. Se eu quiser adicionar mais alguma, é só eu voltar lá na base 2 de novo, na etapa 2 aqui de configuração e alterar, e adicionar aqui mais também. Mas se você for utilizar só essas três, vem aqui, clica na engrenagem aqui, adicionar composições e já vem começar a trabalhar normalmente, aí como vocês já estão acostumados, né? Principalmente os assinantes estão acostumados a utilizar essa parte. Então aqui em serviços preliminares eu posso filtrar aqui, né? Tem a parte de demolições e retiradas, então eu posso vir escolhendo aqui um item ou outro. Vou colocar de uma parte de fundações, né, para ficar mais completo. A Sinap retirou muitas dessas composições, então essa também é uma pergunta que eu recebo bastante. Gustavo, por que aqui na parte de serviços preliminares, nessa referência aqui, no caso 12/2020, né? Por que não tem muitos itens aqui, só tem demolições e retiradas? Porque a Sinap, ela a qualquer momento atualiza e pode retirar alguns serviços, né, algumas composições. Então, conforme ela vai retirando, a gente também tira aqui do eCustos. Mas se você buscar uma referência anterior, né, vamos pôr aí o ano de 2019, para a gente ter uma ideia, você vai ver que a gente consegue ter mais serviços. Então, se for adicionar novamente aqui, ó, DENIT, Sinap, 2019, né, vamos ver aqui em serviços iniciais. Cadê serviços iniciais? Aqui, serviços preliminares. Aqui, ó, tem mais itens, ó, preparo de terreno. Então a gente consegue abrir aqui, porque nessa época, em janeiro de 2019, a Sinap não tinha cortado esse serviço, não tinha retirado aí da sua base de atualização. E eles podem fazer isso, acabam divulgando isso, geralmente mensalmente após essas atualizações. Mas para efeito aqui de orçamento, vamos voltar para a última atualização e vamos fazer aí a parte. Então, posso vir aqui em serviços iniciais, vou editar essa etapa aqui, vou colocar infraestrutura, só para a gente ter um modelo, um exemplo melhor de memória de cálculo, né? Então, inserir aqui infraestrutura, agora eu vou adicionar a composição. Pode ser da Sinap mesmo, a parte de fundações aqui, e vou escolher embasamento, estacas, pode ser estacas.
Só para a gente ter uma... A outra forma de pesquisar é você digitar o nome, né? Então você consegue filtrar aqui pelo nome depois, dentro do tipo, da classe. Claro que a gente está explicando, já expliquei essa parte em outros tutoriais, então se você não viu como que faz a parte de pesquisa aqui das composições, eu recomendo que você olhe nos vídeos anteriores, tem lá no nosso YouTube, tem também dentro do eCustos, tem esses tutoriais de como fazer essa parte aqui, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui então uma de 25 centímetros, uma estaca, e aí vou pegar uma composição só, mas você pode vir trabalhando aqui escolhendo várias, né? Você não precisa ficar saindo do software ali de hora de pesquisar e pegar, você pode pegar todos os serviços só nesse movimento que eu fiz aqui. Então na hora de adicionar ali você consegue puxar todas as composições, né? Você não precisa ficar saindo e voltando. E aqui, ó, na parte então de estaca de broca, eu consigo na parte de clicando aqui nessa engrenagem laranja, editar. Depois aqui já aparece a memória de cálculo. Então você consegue colocar, né, de acordo com o projeto, né, na parte de fundações, de referência tal, planta baixa, você pode especificar, tá? Revisão 002, lá está mencionado que a estaca ela possui, né, 3 metros de comprimento e são, né, 10 unidades. E aí você vai justificar o quê? O seu quantitativo, né? 30 metros aqui, tá? Você pode colocar as informações que você quiser aqui, que depois vai salvar e vai ficar todos os seus quantitativos com a justificação dessa quantidade. Então é até legal para a parte de medições depois da obra, você já tem um arquivo de referência, né? Você pode colocar contas aqui, né? Então são 3 metros vezes 10, né? Que é igual a 30 metros. Depois, se fosse, né, um outro tipo de serviço, se fosse um viga baldrame, você poderia colocar viga baldrame 201 do projeto tal, revisado, e aí você coloca as dimensões dessa viga, né, 20 por 30, né, vezes o perímetro de 10 metros. Então você consegue vir colocando esses itens, né, que é importante depois para você justificar esse quantitativo, né, para você justificar as quantidades, ou até mesmo colocar aqui cotações realizadas em tais fornecedores com validade de tal, falei com aquela tal pessoa, com aquele vendedor. Então tudo isso é muito importante. Então você salva aqui, a composição ela já está inserida, então a hora que você for vir aqui consultar, você consegue ter também essa memória de cálculo. É muito importante, para depois, se tiver que comprovar algum cálculo, se tiver que pegar alguma referência, né, colocar um link aqui dentro para algum projeto, você também consegue. Então isso ajuda muito depois, a hora que for executar a parte de medições, né? Até se você realiza cotações de materiais, a gente sempre recomenda deixar esses arquivos guardados fisicamente, mas também aqui no caso está na nuvem, então você pode salvar e confiar que sempre estará aqui descrita essas informações em cada serviço da sua etapa da obra. Então, te viu aqui nesse vídeo a parte de configurações, de como adicionar a base, né? Vou adicionar aqui mais uma, só para não ficar com dúvida, é só clicar aqui, escolher e clicar em confirmar. E também a gente viu a parte de memória que você pode fazer aí em todas as etapas da sua obra, que é muito importante depois para consultar. Já tive casos em empresas onde foi passada uma quantidade de serviços, né? No caso foi uma indústria onde tinha que fazer uma torre, e aí, no caso, passaram para o engenheiro responsável. Na época eu era auxiliar de orçamento, nem fazia parte né? Eram vários engenheiros, eu era auxiliar, ainda estava fazendo estágio. E um dos engenheiros que recebeu, no caso, quem comandava o departamento, recebeu para fazer um orçamento de uma torre numa indústria, ninguém arquivou nada, ninguém registrou nada, e a hora que ganhou lá na indústria, ganhou a proposta, ganhou tudo mais, e a descrição daqueles quantitativos era para uma e na verdade a execução eram 2, então isso gerou vários atritos, né? Não com eles, lá com o cliente, mas internamente, e o engenheiro quase foi mandado embora. Então é muito importante que tenha esse tipo de registro, tenha esse tipo de arquivo, porque aí fica, eu falei que era, o outro falou que não era, então isso tudo, né, fica sem arquivar, isso é muito importante, tá? Até para você depois conferir o que você considerou nos quantitativos, também é legal, também é importante para depois você conferir alguma coisa na obra e tá muito, né, não está de acordo, tem um desvio ali, você pode voltar e modificar para os próximos orçamentos, tá bom? Então era isso, a parte aqui do eCustos, a parte do nosso software, a parte de memória e também de como utilizar todas as composições ao mesmo tempo, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e até o próximo.